Bom, então, vamos lá. Então, qual que é a ideia do algoritmo Bellman-Ford? Primeiro, que o algoritmo de Bellman-Ford, são dois autores, mas na verdade o Bellman fez uma boa parte, o Ford percebe, em cima de observações que o Ford tinha feito nessa questão de otimização, né, da análise assim, do refinamento que você dá entre o custo que você tem estimado e a melhoria que você faz. Mas o algoritmo Bellman-Ford, ele tem uma característica diferente, aliás, bem diferente do Dijkstra, apesar de no final ele dar um resultado semelhante, o objetivo é o mesmo, né? Não necessariamente semelhante, porque ele pode, enquanto se tiver mais de um caminho, se tiver um no caminho mínimo, entre dois vértices, ele vai dar esse caminho. Mas se tiver mais de um, obviamente, isso vai depender da ordem com que ele analisa as arestas. A diferença, tem várias diferenças desse algoritmo, vocês vão perceber na execução, em relação do Dijkstra. Uma característica interessante, o Dijkstra, conforme ele marca como visitado um vértice, o cálculo do vértice de origem para esse vértice visitado não muda mais. Ou seja, então, durante a execução do algoritmo de Dijkstra, alguns resultados são alcançados, mesmo que o algoritmo não chegue no fim. Então, você já tem alguns resultados parciais que são definitivos. O algoritmo de Bellman-Ford, não. Se você interromper o algoritmo faltando um passo, um loop final, é bem provável que muitos valores ali já estejam definitivos, mas você não pode garantir que que o resultado final, é definitivo. No Dijkstra, não. Aqueles que foram visitados, você pode garantir que realmente aquele resultado é definitivo, não muda mais. O Bellman-Ford, não. O Bellman-Ford é um ciclo de repetição onde ele faz a mesma coisa sempre. Por quê? Porque ele passa sempre analisando arestas. Então, o Dijkstra é como se fosse lembra muito a busca em profundidade, o Dijkstra, né? Aquela ideia, inclusive, do PRIM ali na árvore geradora. Ele vai adicionando vértices. Ele chega no novo vértice, aquele é alcançável, ele recalcula a partir daquele vértice e vai sempre chegando num novo vértice. O Bellman-Ford, não. O Bellman-Ford, ele repetidamente passa por todas as arestas. Em termos de desempenho, na média, o Dijkstra é melhor. O Bellman-Ford é fortemente dependente da ordem como ele analisa, como ele passa pelas arestas. Então, existem vários estudos, artigos que vieram depois desse artigo básico do Bellman-Ford, mostrando que dependendo do jeito que você ordena as arestas para o algoritmo rodar, o algoritmo vai convergir muito mais rápido. Então, assim, ele consegue até ter uma convergência, em muitos casos, melhor que o Dijkstra, mas você precisa de um arranjo das arestas. Desculpa, estou falando de vértices, mas é das arestas. E, obviamente, organizar as arestas leva um tempo. Né? Então, o algoritmo Bellman-Ford, o desempenho dele é muito dependente da ordem que você usa, você põe as arestas para ele fazer a execução dele, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, numa situação situação comum, a gente vai usar o Dijkstra em vez do Bellman-Ford. Por que nós estudamos basicamente esses dois métodos? O Ford-Warshall é um caso à parte, é simplesmente uma variação do Warshall, depois eu falo, mas em termos assim, com essa ideia de ter um vértice inicial, ele encontrar todo o caminho mínimo para ter um vértice, ou para todos os outros, a gente estuda esses dois. Estuda esses dois por uma característica principal, não é nem a questão do desempenho, que a gente nem discute tanto nessa disciplina. É a questão de uma situação que o Bellman-Ford resolve, que o Dijkstra não resolve, e eu já antecipei isso semana aqui passada. O Dijkstra, ele não funciona para vértices, para gráficos que têm arestas negativas. Na verdade, você tem como fazer algum ajuste, por exemplo, somar todas as arestas, por exemplo, vamos supor que a tua aresta negativa tiver um menor peso negativo, será menos 10, e aí você soma 11 para todas as arestas, de forma que aquela aresta vira 1 e tal, e aí se transforma ela toda positiva, depois você calcula. Você consegue fazer algum arranjo desse tipo, alguma adaptação nos pesos, para ficar tudo positivo, para fazer o cálculo, para depois voltar. Mas é um custo muito grande, quer dizer, uma complexidade. Se você torna o problema para usar o Dijkstra é muito maior. Né?
E o Bell-Montfort resolve esse tipo de coisa. O Bell-Montfort, ele só não consegue convergir, quer dizer, chegar na resposta correta, se você tiver um loop, um ciclo negativo. Então, por exemplo, assim, se eu pegar um ciclo e somar as arestas e o total da soma for negativa, o Bell-Montfort não vai convergir. Porque toda vez que ele fizer o cálculo das arestas, os vértices que estão envolvidos nesse ciclo vão melhorar, né? Porque a soma, quer dizer, você vai encontrar uma soma, um caminho, que se somar fica menor do que estava. Então, cada vez que você roda, é como se aquele peso que ele já calculou diminui aquele tanto do somatório daquele ciclo. Então, o Bell-Montfort também não funciona se existirem ciclos negativos. Mas uma característica interessante é, primeiro, se tiver arestas negativas, mas ela não estiver, ou elas não estiverem envolvidas num ciclo negativo, então o algoritmo funciona. Então ele converge. Ou seja, se o somatório daquele ciclo, apesar da aresta negativa, for maior que zero, então se você tem pensa num triângulo, tem uma aresta menos 2, tem uma outra aresta 5, outra aresta mais 5. Então, o custo desse ciclo é 8. Então, apesar da aresta menos 2, o Bell-Montfort consegue calcular. O Dijkstra não. Agora, se você tivesse menos 5, menos 2, menos 5 e 5, então o peso do ciclo, né, é menos 2. O Bell-Montfort não vai convergir, porque toda vez que ele rodar o passo principal do algoritmo, que passa por todas as arestas, ele vai diminuir menos 2, vai diminuir menos 2. Então, a cada rodada, os vértices envolvidos naquele triângulo, naquele ciclo, vão diminuir. Mas uma característica interessante do Bell-Montfort é o seguinte: ele funciona para arestas negativas, desde que não existam ciclos negativos. Mas uma coisa que ele faz também é identificar que existe o ciclo negativo, que também já é muito interessante. Porque é claro que os exercícios que a gente vai fazer são pequenos, mas num grafo muito grande, você identificar, sabendo que o grafo tem arestas negativas, você verificar se existe circuito negativo, é complicado. E o Bell-Montfort acaba dando essa resposta de uma forma muito interessante, baseado numa prova que tem no artigo, que é o seguinte: os autores mostram que o Bell-Montfort, se ele consegue convergir, quer dizer, se não existem circuitos negativos, o algoritmo converge no máximo em N rodadas. Ou seja, em N número de vértices. Ou seja, no pior caso, ele chega na resposta final passando N vezes pelo loop interno. Ou seja, N vezes é o loop principal do método. Então, N vezes, no pior caso, ele vai convergir. Aí, como eles provaram isso, a parte interessante do método é o seguinte: então, roda mais uma vez depois de N. Se você rodar N mais 1 e o algoritmo no passo N mais 1, ele melhorou em relação ao passo N, é porque o algoritmo tem um ciclo negativo, porque ele não converge. Se ele tem que convergir no máximo em N, você rodou N menos 1, rodou mais uma vez e ele ainda está melhorando, é porque tem um circuito negativo. Então, é uma forma de identificar. Bom, então essa é a ideia do algoritmo. Vamos ver rapidamente. Eu vou simular aqui usando o mesmo grafo da semana passada, porque depois vocês podem assistir os vídeos e comparar o funcionamento do Dijkstra e do Bell-Montfort no mesmo contexto, tá? Bom, basicamente, esse é o algoritmo do Bell-Montfort. Olha como é que é simples. Você tem, então, aqui eu pus um para, tá? Que viria até aqui, ó. Né? Que vai de 1 até N, mas na verdade ele pode convergir antes. Então, por exemplo, assim, então veja bem, de 1 até N ele vai convergir, mas ele pode interromper antes, se, por exemplo, sei lá, você dá 2 passos, a gente vai ver um exemplo nosso que não vai precisar de N. E aí, a hora que você roda, vai para I igual a 3, você já está no, vamos supor que são 6 vértices. Ele teria que dar, no máximo, 6 passos. 6 passos desse for externo aqui, ó. É desse for que eu estou falando. Mas, se chegou num ponto, ele roda mais uma vez e não fez nenhuma troca, é porque já convergiu. Não melhorou em nada, nenhum vértice diminuiu o custo, não tem mais o que fazer, ele não vai melhorar, ele já convergiu. Então, você pode interromper antes. E aí, o passo interno é o seguinte.
ele passa por todas as arestas. E é aqui que eu estou dizendo que, dependendo da forma como ele ordena, em que ordem que ele vai passar pelas arestas, ele pode convergir mais rápido ou não. E ordena fazendo o quê? Ó? Basicamente o seguinte, ó. Ele vai pegar o custo que está calculado para chegar naquele vértice. Olha, do vértice U ao vértice V, então existe uma aresta que vai de U para V, certo? E tem um custo aqui, vamos chamar de custo C. Então ele olha, por exemplo, qual que é o custo para chegar em V? Calculado aqui. Existe um custo estimado, que está no vetor custo. Aqui. Então ele vai lá no vetor custo, na posição V, e olha o custo que está lá. Se esse custo for maior que o custo para chegar aqui, aqui tem um custo para chegar. Desculpa. Existe um custo para chegar em U. Chama de custo de U. Aqui custo de V. Tem um custo para chegar em U. Somado à aresta de UV, que é esse aqui, ó. Se chegar em U mais a aresta C, mais a aresta UV, for menor que o custo que eu tinha calculado por outros caminhos para chegar em V, então eu troco. Ou seja, então o custo para chegar. Na verdade, aqui tem um errinho, né? Aqui, ó, que é o custo de V. O custo para chegar em V será o custo para chegar em U mais a aresta de UV. Tá? Então, esse é o algoritmo. E aí ele faça, por isso que ele não, cada grande loop externo, do par externo, ele não passa, ele não garante que depois de fazer uma vez, ele já calculou para o vértice 1 ou vértice 2 ou vértice visitado. Não tem esse conceito de vértice visitado, porque ele vai sempre rodar, porque uma vez alterando o custo de uma aresta, né, de um vértice, a, o cálculo de todo mundo ele vai passar por todos, envolve todos os circuitos que já estão envolvidos, que existem ali. Então, essa é a ideia do algoritmo. O algoritmo é relativamente bem simples. Nós vamos simular para esse caso, deixa eu ver só uma coisa aqui. Ah, tá. Sim. Nós vamos simular para esse caso, que foi o mesmo caso que a gente, mesmo gráfico que a gente simulou semana passada, tá? Usando essa matriz de adjacência, e de novo partindo do vértice 2 para todos os demais, tá? Ah, e aqui realmente tem que ser para todos os demais. Lá no Digest eu posso parar na hora que alcançar um determinado vértice. A gente até colocou 5. Aqui não. Aqui, como ele passa por todas as arestas, eu tenho que parar na hora que ele vai calcular de 2 para todos os demais vértices. Bom, se vocês olharem na nota de aula, eu fiz o seguinte. Eu já posso passar uma estrutura que é uma estrutura que tem todas as arestas. E aí o algoritmo, nesse caso, internamente, é só isso aqui, ó. Opa. É só isso aqui, certo? Mas para manter uma compatibilidade em termos de implementação, e na nota de aula está assim, na versão do código que está lá em C, com o do Dijkstra, eu entro com a matriz de adjacência. Mas como o Bellman-Form funciona para passando pelas arestas, então eu vou criar uma estrutura onde eu vou extrair da matriz de adjacência as arestas. E aí, a partir daí, realmente funciona o algoritmo de Bellman-Form. Bom, beleza. Então, olha só, pessoal. O que acontece é o seguinte, o algoritmo de Bellman-Form precisa das arestas e não da matriz de adjacência. Então, antes de começar a rodar aquele for lá que eu mostrei para vocês, eu vou criar uma estrutura mais ou menos assim, quer ver? Vou criar um grande vetor, só para vocês entenderem, onde cada posição do vetor, o vetor é formado por essa estrutura de arco. Então, é um vetor de arcos, onde eu tenho, em cada posição, eu tenho o campo origem, destino e peso. Opa. Então, deixa eu fazer corrigir isso aqui fica melhor.
Então, por exemplo, se eu tiver uma aresta que vai, por exemplo, do 1 para o 5, valendo 3, em algum lugar que dessa minha estrutura vai ter origem 1, destino 5, peso 3. Essa é a ideia. Então, eu vou montar essa estrutura primeiro, porque aí depois eu rodo esse vetor. É isso que eu preciso. Então, veja bem, isso não é parte do algoritmo de Bell-Montfort. O Bell-Montfort precisa de uma estrutura que me dê as arestas. Só. Né? Como eu estou criando, eu vou usar um algoritmo que eu pus na nota de aula, que busca da matriz de adjacência, então eu vou construir essa estrutura aí primeiro. Então, olha só. Para manter compatibilidade, então, olha só, eu passo a matriz de adjacência, mas já poderia passar uma estrutura que seria essa estrutura pronta, né? E ele vai devolver o vetor de custo e o vetor de caminhos, igual o Dijkstra faz. E aqui eu preciso do vértice de origem, que eu estou chamando de S. Então, muito bem. O que eu fiz? Eu criei aquela estrutura arco, que está no slide anterior, vocês viram ali, ó, né? Origem, destino e peso. Crio, então, um vetor A. Então, esse desenho que eu pus aqui para vocês, ó, isso aqui vai ser minha variável A maiúsculo, na implementação, né? E eu pus ordem por ordem, porque seria o máximo, né? O máximo de arestas que eu poderia ter seria a ordem vezes ordem, e isso nem existiria, considerando que eu não tenho, estou falando de grafos simples, né? Não teria nem laço, né? Mas no máximo, ordem por ordem. Agora, se eu estivesse passando para o algoritmo, já a lista pronta de arestas, eu passaria o tamanho do grafo, que é o número de arestas. Tá. Vou precisar do vetor de visitado, né? Aliás, não vou precisar. Isso aqui foi um erro. Só aproveitei. Pode ser que até que esteja na nota de aula. Copiei o bloco e mantive. E o que ele faz aqui, olha para vocês verem. Ele vai na ordem da... Eu estou usando essa ordem, mas poderia ser qualquer um. Ele vai na lista, na ordem da matriz de adjacência. Lá. Então, C, G, I, J. Quer dizer, isso é a mesma coisa, C e J diferente de zero, porque zero é falso. Então, se tem aresta, eu jogo o I, eu coloco na posição... Eu começo na posição 0, N arcos, ó. Né? Se fosse o topo de uma pilha, né? Aí eu vou na posição 0, coloco na posição 0 daquele nosso... o A lá, né? Na posição origem eu coloco o I, na posição destino eu coloco o J, e na posição peso eu coloco o valor que está na matriz de adjacência. Certo? Então, é isso que eu faço. Eu vou lançar todas as arestas. Aí você fala, mas se o grafo... Nós vamos fazer uma simulação para o grafo orientado, para ser mais rápido. E se o grafo não for orientado? Não tem importância. Ele vai considerar a aresta IJ como se fosse uma aresta de ida e uma aresta de volta, porque ele vai considerar esse caminho, né, para poder fazer. Então, ele vai adicionar essas duas arestas, como se ele dividisse o sentido da aresta em duas, para poder fazer uma coisa fortemente conexa aí entre dois vértices, para poder calcular, mas o raciocínio é o mesmo. Né? E aí, no final, essa variável N arcos aqui, né, ela está valendo o número de arestas, é o M. Né? Então, até para a gente depois usar um for que vai de 0 até N arcos menos 1. São onde estão as arestas. Beleza. Feito isso, eu montei a estrutura A, que é o que nos interessa. A partir daí, aí sim começa o algoritmo, apesar que é a inicialização. Então, a inicialização é igual a gente fez no Dijkstra, ou seja, o custo, tudo que não foi calculado, tudo é infinito, né? E o caminho menos 1. Com exceção, obviamente, da onde eu estou partindo, do vértice S, cujo custo é 0, e da onde eu vinha é do próprio S. Exatamente como a gente fez naquela inicialização do Dijkstra, a forma de inicializar o vetor de custo e o vetor de caminho. Então, olha só. Vamos lá para o algoritmo. Então, olha só, repara que isso aqui é o nosso A. É essa estrutura que eu preciso. Eu não preciso da matriz de adjacência. Na verdade, eu extraí esses dados da matriz de adjacência, mas se eu já estivesse rodando, montando um grafo, usando
como diz, usando uma estrutura de arestas, eu não precisaria disso, essa estrutura já me daria condições de executar o algoritmo de Bellman-Font. Então, essa primeira parte é aquilo que você já está acostumado, a inicialização é a mesma, e aqui eu pus na ordem, eu fiz um for que vai de 0 até n, vai de 0 até n-1, então vai na ordem I e J. Então, primeira aresta vai de 0 para 1, segunda aresta de 0 para 5, a terceira aresta de 1 para 4, considerando que eu estou caminhando a matriz da primeira posição até a última posição, ou seja, da linha da célula 00 até n-1, n-1. E aí, então, criei aqui, repare que eu tenho 9 arestas, então, meu n arcos aqui, nesse nosso caso, é igual a 9, onde que da posição 0 até a posição 8 são as arestas. A posição desse vetor, o que ele representa não nos interessa. Esses índices aqui não tem nada a ver com o índice do grafo ou com o índice de aresta. Ele simplesmente eu coloquei na posição 0 essa aresta aqui. Poderia ter colocado qualquer uma, né? E assim por diante. Então, não é o caso. Por isso que eu estou falando. Vocês vão ver que dependendo da forma como eu ponho isso aí, desde que estejam todas as arestas, eu posso convergir mais rápido ou não para a resposta. E aí voltamos, então, para o algoritmo, que é basicamente aquilo que eu falei. Então, olha só, vamos supor o seguinte, ó, eu vou variar J, meu J aqui, é um índice para passar por todas as posições aqui do meu J, vai variar aqui, ó, de 0 até 8, tá? Ou seja, para passar por todas as posições do vetor de arestas. Então, na posição 0 tem uma aresta, na posição 1 tem uma aresta. Esse J não quer dizer nada em relação ao grafo, mas ao vetor que está as arestas. Então, vai me passar elemento por elemento das arestas. Então, vamos supor que o J seja 0. Ó. Então, aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, olha só. Então, aqui, ó. Eu vou na posição A, índice 0, pego o valor destino, ou seja, eu estou pegando a aresta que está na posição 0, veja onde ela aponta, qual que é o destino dela. Nesse destino, isso aqui vai me dar um valor de vértice. É o vértice destino. É o meu destino. Ou seja, tem um vértice que é destino. E a aresta está chegando lá. Eu olho o custo que está aqui. Então, olha lá, vetor custo. Se ele for maior que o custo que está na origem, mais o peso da aresta aqui, ó, que está no próprio vetor peso, que nos vetores de aresta eu tenho origem, destino e peso. Então, olha só, eu vou no custo, pego a aresta, pego o destino. Vou no custo, vejo o custo desse destino. Aí vou na origem dessa aresta, vejo o custo da origem. E somo o peso da aresta. Se for menor, eu troco. Então, deixa eu limpar um pouco essa sujeirada aqui. Mas essa é a ideia. Tudo bem? E, obviamente, no vetor de caminho eu faço aquela coisa. Eu cheguei no destino vindo por essa origem. Tá? Então, na posição do destino em caminho, eu marco a origem. E eu tenho uma variável true aqui, trocou, para dizer o seguinte: se em algum momento eu passei por todas as arestas e não melhorou o custo de ninguém, é porque eu já convergi. Aí eu posso interromper, aí eu faço um break aqui no for, aquele for externo. Para não ficar dando... Eu posso dar os passos até o fim, mas eu vou ficar dando loop sem desnecessário, porque ele não vai melhorar mais. Então, basicamente, é isso que o algoritmo faz. Então, vamos lá. Ó. Eu deixei um trechinho menor aí embaixo para a gente ver o que vai acontecer. Então, olha só. Para J igual a 0, pega a primeira aresta. Vou fazer uma simulação. Se vocês não entenderem, eu faço mais rápido, tá? Então, olha só. Eu tenho a origem dessa aresta aí, ó. Eu deixei também no gráfico sinalizado em vermelho. Então, eu vou tratar dessa aresta que está na posição 0 do vetor A. É a aresta que sai de 0, vai para 1 com peso 1. Aí ele olha assim, ó. Qual é o custo para chegar... Ó, qual é o custo para chegar no destino? Então, qual é o custo para chegar em 0? É infinito. Qual é o custo para chegar na origem? A origem é 0.
Desculpa, falei errado aqui. O custo para chegar no destino, o destino é 1. O custo é infinito. Qual é o custo para chegar na origem? A origem é 0. O custo é infinito. Infinito mais 1 é menor que o infinito? Não é. Então não muda nada. Então nessa aresta não mudou nada. Vai para a próxima. Qual é o custo para chegar na origem? Desculpa, no destino. O destino é a aresta agora é 0,5. O custo para chegar no 5 é 7. Desculpa. O custo para chegar no 5 é infinito. O custo para chegar na origem é 0. Desculpa. O custo para chegar na origem, que é o vértice 0, é infinito. O 0 mais a aresta, que tem peso 7, não vai melhorar. Então não acontece nada. Beleza, a próxima aresta. A próxima aresta, que eu estou tratando, é a aresta que sai de 1 e vai para 3. Então, qual é o custo para chegar no destino, que é 4? Infinito. Qual é o custo para chegar na origem dessa aresta? É infinito também. Infinito mais o peso da aresta, que é 3, não vai melhorar. Então, vamos para frente. Por enquanto, não houve alteração. A próxima aresta é a aresta que vai de 1 para 5. Qual que é o custo para chegar na origem, que é 1? Infinito. Qual é o custo para chegar no 5? Infinito. Qual é o custo para chegar em 1 mais a aresta de 1 para 5, que é 5? Infinito mais 5 é maior do que infinito, então não vou mudar. Vai para o próximo. Agora ele vai fazer efeito. Por quê? Não, ainda não. Não, vai. Porque a origem agora é o vértice 2. E o vértice 2 é o vértice de partida, onde o meu custo é 0. Então, essa aresta que vai de 2 para 0, tá vendo assim? Qual é o custo para chegar em 0? O custo para chegar em 0 é infinito. Qual é o custo para chegar em 2? Que é o destino, que é a origem da aresta. É 0. 0 mais 6 é menor do que infinito. Então, agora ele vai trocar. Então, olha só. Agora, eu tenho um custo para chegar em 0, que é 6, vindo do vértice 2. Porque era infinito a estimativa que eu tinha para chegar em 0, mas agora eu olhei de 2 para 0. Era uma aresta de 6. Eu tinha um custo aqui, de 0. E o custo aqui, infinito. 0 mais 6 é menor. Então, esse é o caminho que ele tratou. Ele continuou. Não terminei o passo externo ainda não. Estou no for igual, no primeiro loop. E passando por todas as arestas. Então, estou considerando esses loop internos simplesmente passar por todas as arestas. Então, ainda estou passando por todas as arestas. Vamos, agora, aresta 2, 3. Qual é o custo para chegar no 3? O custo para chegar no 3 é infinito. Qual é o custo para chegar no 2? 0. 0 mais a aresta 2, 3, que é 1, é 1. É melhor, é menor. Compensa trocar do que o custo que eu tinha estimado para chegar no 3? Compensa. Então, ele vai trocar também. Então, chegar no 3, vindo do 2, então, chegar no 3, vindo do 2 é melhor, e dá o peso do custo de chegar no 2, que é 0, mais o peso da aresta 2, 3. Então, ele troca. Bom, de novo, qual é o custo para chegar no 0? Olha que interessante. O custo para chegar no 0 é 6. Qual é o custo para chegar no 3? Porque agora eu estou falando na aresta. Eu tenho a aresta que vai de 3 para 0. O custo do 0 é, nesse momento, 6. O custo do 3, neste momento, 1. 1 mais 2, 3 é melhor. Então, olha só, no mesmo passo, ele vai trocar. Ele já vai melhorar a estimativa. Por isso que a ordem das arestas afeta a velocidade com que ele converge. Bom, continuando. A próxima aresta, 4, 2. Lembrando que por ter trocado, a variável trocou já está valendo true. Quando ele sai desse for aí, ele faz trocou, receber falso, e começa tudo de novo. Qual é o custo para chegar no destino, que é 2? O 2 é 0. Qual é o custo para chegar no 4? 4 ainda é infinito. Infinito, mais uma coisa, não vai melhorar, porque a gente está saindo do 2, então vai para frente. Qual é o custo para chegar em 5?
infinito. Qual é o custo para chegar em 4? Também infinito. Infinito mais 1 não vai melhorar e ele termina o primeiro passo. Então, olha só, ele vai analisar se trocou, mas ele trocou, então, se não trocou, desculpa, ele vai olhar se não trocou. Mas a variável trocou, vale true. Então, o que ele faz? Ele não para, porque se houve, e também porque não deu todos as loops do for, ele fez o primeiro, no máximo vai convergir aqui em 6 passos, já que o gráfico tem 6 vértices. Então, se trocou e ainda não chegou em todos os passos necessários para convergir, ele volta, faz trocou valer falso e começa tudo de novo, passa por todas as arestas. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Começa tudo de novo, tá? Bom, aresta de 0 para 1. Qual é o custo para chegar em 1? O custo para chegar em 1 é infinito. Qual o custo para chegar em 0? O custo para chegar em 0 é 3. 3 mais 1 é menor do que infinito. Então, vamos trocar. Então, 3 mais 1, 4. Eu chego no 1 vindo do 0, né, com peso de 4. Qual é o custo para chegar em 5? O custo para chegar em 5 é infinito. Aqui. Qual é o custo para chegar em 0? O custo para chegar em 0 é 3. 3 mais 7, 10, é melhor do que infinito. Eu vou trocar. O custo para chegar em 5 fica 10 no caminho vindo do 0. Agora vamos olhar essa de 1 para 4. Qual é o custo para chegar em 4? O custo para chegar em 4 é infinito. Qual é o custo para chegar em 1? O custo para chegar em 1, nesse momento, é 4. 4 mais 3, 7 é melhor do que infinito. Vamos trocar. Então, eu chego no 4 vindo do 1. Qual é o custo para chegar no 5? O custo para chegar no 5 é 10. Qual é o custo para chegar no 1? O custo para chegar no 1 é 4. 4 mais 5, 9 é melhor do que 10. Eu vou trocar de novo, olha. Vocês devem lembrar disso lá no Dix, que a gente já tinha feito isso. Só que aqui ele percebe já nos passos da aresta. Ó. É melhor... Né, ó, por enquanto, ele ainda não fez ele não percebeu esse caminho aqui, não. Ó. Por enquanto, desculpa, eu fiz errado. Por enquanto, ele não percebeu esse caminho aqui. Por enquanto, ele está trocando esse caminho por esse circuito aqui, ó. Tá? Ou seja, ir do 0 para o 5 direto é 7. Indo do 0 para o 5 passando pelo 1 é 6. Ele está trocando o peso do 7 por 6, mais os 3 que ele já tinha para chegar no 0. Então ele chegava no 0 passando 2, 3, 0, gastava 3 para chegar aqui, só que 3 mais 7 é 10 e 3 mais 6 é 9, por isso que ele trocou. Então é isso que está fazendo. Qual é o custo para chegar no 0? 3. Qual é o custo para chegar no 2? 2. 2 mais 6 não vai melhorar, vai para frente. Qual é o custo para chegar no 3? O custo para chegar no 3 é 1. Qual é o custo para chegar no 2? 0. 0 mais 1 é o próprio custo que ele já tinha calculado, então não melhora. Qual o custo para chegar no 0? 3. Qual o custo para chegar no 3? 3 é 1. 1 mais 2, 3, é o que ele já tem, não melhora. Qual é o custo para chegar no 4? O custo para chegar no 4 é 7, mas depois o destino é 2, que é da onde ele sai. 0, não vai melhorar. Qual é o custo para chegar no 5? Desculpa. Qual é o custo para chegar no 4? O custo para chegar no 4 é 7. 7 mais aresta 4, 5, que é 1, é 8. É melhor do que chegar no 5 vindo de 1 direto. Então, olha só, no mesmo passo, na mesma passagem, ele trocou esse 7 por esse caminho que dá 6, e agora ele vai trocar esse 6, né? Desculpa, esse 5 aqui, ó, por esse caminho que é 4. Então ele vai trocar o peso para chegar no 5 vindo do 4. O peso para chegar no 5 era 9, mas vindo do 4 dá 8. Então ele troca. Então repara que... Opa, ele melhorou vindo do 4. No único passo. Então já melhorou, o algoritmo já... praticamente a gente já sabe que esse é o resultado final, ele já convergiu. Só que como ele houve troca e ainda está no segundo passo do algoritmo, quer dizer, a segunda passagem por todas as arestas,
Então, não chegou no número de passos necessário para ter certeza que ele convergiu, e houve troca. Então, havendo troca, pode ser que agora haja, no próximo loop, ele melhore em cima dessas trocas. Certo, pessoal? Então, ele passou, não deu todos os passos necessários para ter certeza que ele vai convergir, e ele trocou, então ele começa tudo de novo. Então, aqui ele volta no algoritmo, trocou valer falso e vai começar. Então, vou fazer bem rápido, que vocês vão ver que nessa sequência, não é o terceiro passo, ele teria que dar, para ter certeza que vai convergir, ele teria que dar 6, porque tem 6 vértices, mas é o terceiro, e ele vai porque no passo anterior ele trocou. Então, olha lá. Bom, desculpa. Na verdade, eu achei que eu ia para a simulação, eu não pus para acelerar a simulação aqui. Mas se você passar por todos, você vai ver que não melhora. Quer dizer, de 0 para 1, só fazendo um rapidinho dos dois aqui para vocês perceberem. Depois vocês poderiam testar para todos. Ó, destino para chegar no 1 é 4, para chegar no 0 é 3. 3 para chegar no destino, 1 é 4. Para chegar na origem, 0 é 3. 3 mais a aresta 0, 1, que é 4, fica do mesmo jeito, não vai melhorar. E assim vocês vão passando por todos e vão perceber que não há melhoria nessa volta, não há troca. Então, nesse momento, ele sai do algoritmo porque ele convergiu, não houve mudança. E aí é o funcionamento do algoritmo, esse é o resultado final. Agora, se vocês olharem na nota de aula, isso aqui está fora daquele algoritmo, fora do loop principal do método. Isso quer dizer o seguinte, é com isso aqui que eu testo... Desculpa. Teste para verificar se o grafo tem ciclo negativo. Porque, olha só, vamos pensar que tem ciclo negativo. Se tem ciclo negativo, não vai acontecer o que aconteceu aqui. Ó. Ou seja, de antes do fim, eu passar por todas as arestas e ele não convergir. Como tem ciclo negativo, aqueles vértices envolvidos no ciclo vão melhorar. Na hora que eu passar por todos aí, o custo vai diminuir. Então, olha só que interessante. O que vai acontecer? Pode ser que tenha que trocar. Vamos supor que o algoritmo não tem arestas, não tem ciclo negativo, ou tem alguma aresta negativa, mas não está em ciclo negativo, então o algoritmo vai convergir. Mas vamos supor que as arestas estão arranjadas de um jeito que ele vai convergir no último loop. O que vai acontecer? No último loop vai ter troca, só que ele vai interromper o algoritmo porque o for já deu n passos, que é o número de vértices. Beleza. Ou então, ele vai convergir antes, porque ele vai dar um passo inteiro e não vai trocar. Aí ele sai do algoritmo. Ele sai do algoritmo de duas, uma. Ou convergiu ou não convergiu. Se convergiu é porque não tem ciclo negativo. Ou convergiu no último, então trocou é falso, mas ele já, se ele passasse novamente não daria modificação, ou convergiu antes. Se eu der mais um passo fora, ou ele convergiu antes, então já não vai mudar, porque ele convergiu porque ele passou uma vez inteira e não teve troca, se eu passar de novo não vai ter troca. Ou ele convergiu no último passo, e se eu passar agora não vai ter troca. Se eu, depois que eu tenha certeza que ele já tem o número de passos suficiente para ter certeza que ele deveria ter convergido, se eu rodo mais uma vez e a melhoria, é porque tem ciclo negativo. Então, por exemplo, uma otimização que a gente pode fazer básica nesse algoritmo é o seguinte, esse trecho de código você pode retirar do teu método, da tua implementação. Se você tiver certeza que você está com problemas que você sabe que não tem aresta negativa. Você vai usar Bellman for e você não tem aresta negativa. Se você não tem aresta negativa, você sabe que não vai precisar testar isso. Então você pode tirar essa parte, porque é um loop externo que vai
ganhar ter um custo computacional desnecessário, já que o resultado você já sabe. Aí você fala, mas se eu não tiver aresta negativa, compensa usar bemol for, já que na maior parte dos casos o Dijkstra é mais eficiente. E para mim ter um bemol for mais eficiente, eu precisaria ter um arranjo nas arestas. Mas tem situações que às vezes compensa. Por exemplo, nós tivemos até uma curiosidade, né? O pessoal aí da computação, sábado, teve uma maratona de programação. O time aí da Unifei foi muito bem. Nós ficamos em quinto no brasileiro, né? Um resultado excelente, né? Ficamos só o time que ganhou, que foi da Unicamp, fez 10 problemas, nós resolvemos do segundo ao quinto, nós resolvemos 5 problemas, e a gente resolveu 5 problemas e perdemos no critério de desempate. E fomos sexto na América Latina, um resultado muito legal. Se a gente repetir isso na final brasileira, a gente vai para o Mundial de novo esse ano. Agora o ano que vem, porque atrasou. Mas eu estou comentando isso, por exemplo, na maratona de programação tem muitos problemas que você trabalha com gráficos de caminho mínimo para resolver. Só que lá, geralmente, eles já dão a aresta. Eles dão as arestas, a aresta e o peso. É assim que é a entrada. Sem a entrada assim, aí você vai fazer o trabalho. Você vai gerar a matriz de acesso para depois extrair. Não, já joga numa estrutura como essa. Então, se a tua estrutura já é uma estrutura que está te dando, se a forma de captar ou de construir o gráfico teu já é uma estrutura de dados onde você tem as arestas do gráfico, ou igual a matriz de incidência, se é isso que é a tua estrutura, então usa o Bellman for, que ele já está... A estrutura já está adequada para rodar o Bellman for. Se você vai rodar o Dijkstra, você vai ter que adaptar o Dijkstra para isso. Não que o Dijkstra não funcione seguindo a aresta, mas você vai ter que fazer uma adaptação, né, nessa sequência, para testar os vizinhos, etc. Então, se você já tem uma estrutura de arestas, é muito melhor usar o Bellman for, porque já está adequado. Então, tem questões assim que você pode usar o Bellman for, mesmo que você vai fazer testar um grafo. Primeiro que com arestas positivas. Primeiro que o objetivo do algoritmo é o mesmo, né? Ele resolve o mesmo tipo de problema que o Dijkstra. Mas, de modo geral, o Dijkstra é mais eficiente, o Bellman for, mas você consegue essa estrutura, às vezes é preferível, dependendo da entrada de dados que você tem.